Primeiramente, boa noite a todos. Nós temos 1h30, eu assumo o compromisso que eu não vou usar essas horas, que eu estou bem cansado também. E ainda vou precisar pegar a estrada para fazer um júri em São Paulo logo cedo. Então eu vou sair daqui direto, então eu assumo o compromisso de não usar todo esse tempo. Primeiramente, eu quero cumprimentar os policiais que aqui estão hoje, que garante a nossa segurança lá fora e aqui, na pessoa do policial Xisto. Quero cumprimentar o Dr. Leonardo e agradecer pelas doces palavras que o senhor disse. E quero deixar claro que, de todos os juízes que eu já vi, foi o que tem mais feeling de júri. E consegue entender aonde pode estar surgindo um entrave e consegue agir antes e sempre respeitoso. E sempre colocando a gente num patamar de estar fazendo um bom trabalho. O Dr. Alexandre, que também conheci na última vez, que já foi advogado, que sabe como que é a nossa labuta, e quero parabenizá-lo hoje, que me surpreendeu. O senhor foi cirúrgico e trouxe uns pontos que nem todos os promotores teriam coragem. Parece que a promotoria ganha por condenações, mas hoje o senhor fez eu engolir minha língua. Tá? Eu digo que o senhor foi cirúrgico, mas errou um pouquinho só na cirurgia. Que eu vou demonstrar aqui. Quero cumprimentar os réus, que se depender da defesa, vocês vão sair daqui em liberdade, porque, como disse o Dr. Pelizete, brasileiro, bravo, não foge à luta, e eu duvido que qualquer pessoa aqui que tenha sua vida ameaçada não reagiria. E para iniciar, eu juro não ser demorado, eu vou só passar alguns pontos para a gente estabelecer o que aconteceu e não aconteceu, porque o doutor disse que não cabe legítima defesa, mas o Código Penal diz que cabe, eu vou explicar por quê. Antes de tudo, por que isso acontece? Existe uma questão que eu chamo muito, eu gosto de falar, que é a percepção, ponto de vista. Depende muito das suas experiências para você conseguir interpretar um fato que está na sua frente. Veja bem, eu uso o mesmo papel, a mesma caneta, a mesma mão, mas se eu mudo um pouquinho a percepção, mudou. Não é mais um 6, passa a ser um 9. Por isso que é muito importante nós analisarmos com cautela e analisar qual a percepção. E num processo penal, o que é a percepção? É quando a gente coloca um chão. Quando a gente tem um chão, a gente afirma. E como que se firma no processo? Com provas. O Alide, você me ajuda a ir passando aqui? Porque eu passei ali, não foi? Então, pensando nisso e querendo trazer um chão para vossas excelências, para que a gente tenha aqui a melhor decisão possível hoje. E a melhor decisão nem sempre é condenar por A ou B. Às vezes nós temos máximas de experiências. O que é máximas de experiências? São a vivência que a gente vive e a gente pode interpretar as coisas. Aqui, como a doutora Mila disse, existe o indúbio pro réu, que qualquer situação que tenha dúvida, se julga em favor do réu. E aqui eu vou mostrar para Vossa Excelência o que acontece. Nós já sabemos, as imagens não quero ficar passando, mas nós vimos que se não fosse o Koji chegar aqui, ele é o primeiro, ele é o líder. Eu vou tentar ser rápido. Foi falado aqui que o Koji era o líder. E quem está na frente? Koji. Se o Koji não procura essa briga, não teria acontecido. A Mayumi falou uma coisa muito interessante aqui. Ele procurou. E quem procura, acha. Não é verdade, doutora Letícia? Hoje, Vossa Excelência são julgadores. Veja. O Koji disse que estava indo jogar bola. Não estava. Ninguém joga bola com capacete, com essa situação. Isso aqui ficou muito claro. Passa aí para mim, vamos acelerar. Vou mostrar só algumas situações dos vídeos aqui. Ó, o pessoal do Atlético estava aqui. O Coxa deu toda essa volta para procurar brigar com eles. Isso está muito claro, passa. Aí agora eu quero trazer algumas situações. O Dr. Pelizete fez o levantamento do oráculo dele e também apresentou, juntou no processo, que à época, né, seu Pelizete, ele tinha uma medida de se recolher nos dias de folga. E domingo é dia de folga. Nem na rua ele podia estar. Então vamos anotar alguns pontos. A briga aconteceu porque o Koji foi atrás, ele procurou. Segundo ponto, ele nem podia estar na rua, certo? Então a gente vê a situação, a gente vê o seguinte aqui, volta um pouquinho. Que o pessoal do Coxa, eles fogem e deixam o Koji.
E vocês vão entender por que eles deixaram já já. Vai passando, vou agilizar. Ele fica para combater. Ele podia ter corrido. Então, terceiro ponto. Primeiro ponto, se ele não procura, não tivesse ido lá, não tinha briga. Segundo ponto, ele não podia estar na rua. Terceiro ponto, ele não precisava ter ficado. Ele ficou para combater. Estou dizendo que são santos? Não estou. Estou dizendo que teve uma situação aqui que foi crucial para acontecer isso. Esses rapazes estão quase 2 anos presos. E nós vamos fazer uma análise. Será que essa pena de 2 anos de prisão não é suficiente? Que é o que eu entendo? Veja, ele fica para combater, ele podia ter corrido. Passa para mim aqui, eu quero mostrar o que aconteceu ontem aqui. Isso aqui é um Instagram. Choquei torcidas do Paraná. Isso aqui foi postado ontem. Então eu pedi a permissão do outro promotor para eu poder mostrar. O que é isso? Eles estavam falando do julgamento aqui. E ele disse, amanhã vai ser um dia movimentado no mundo das torcidas, que é esse julgamento. Se for o que eu estou pensando, a princípio amanhã é o julgamento da Zona Norte aqui. E olha os comentários que ele recebeu no Instagram. Por exemplo, essa página da Choquei postou que ia ter esse julgamento e pessoas comentaram. Olha aqui, quem tinha que estar preso é o Japinha. Sou o Império. Ou seja, quem está falando isso seria um amigo dele. Seria um amigo dele, Dr. Newton. Um amigo dele porque é da Império. Eu sou o Império. E não vou com a cara dele. E uma grande maioria, ou seja, nem mesmo a torcida alviverde gostam dele. Por quê? Japinha é o verdadeiro pilantra. Ele tem guerra com as pessoas que ele nem imagina. Essa fita do Jalisco, ele mesmo fez o caixão dele, não sei o que é. Os caras abandonou ele na época da fita porque é um safado, ou seja, o pessoal que estava com ele não quiseram ficar porque nem eles gostavam dele. Se fosse rato na fita, qualquer outro puxador, nem que ficassem no chão, jamais iria acontecer essa cena lamentável. O que ele quis dizer ali? Que se fosse qualquer outra pessoa, nunca iriam abandonar ele. Agora, se os próprios amigos abandonam ele, flor que se cheira não é. Agora me digam, imagine cada um de vocês com seus amigos num churrasco, tentam invadir, vocês batem no cara e ainda por se defender vão preso. Esse é o país que vivemos, ou apanha ou vai preso, recuar não é uma opção. Aí olha que isso aqui é complicado. Sem dúvidas vão ser sentenciados à pena máxima, ainda contudo com essas brigas atual repercutindo no país e no mundo. Igual eu já falei, vão ser condenados porque o Brasil está tendo muitas brigas, ou seja, acreditavam-se que usariam eles como exemplo, mas não, a gente tem que dar a César o que é de César. Aqui, foi dito lesão grave, mas essa lesão grave foi trazida no laudo que ele fez em 2024. Da época do fato até quando ele fez o laudo, ele se envolveu em mais brigas, ele foi preso, ele foi acusado de roubo, ou seja, quem garante que aquelas lesões são daqui? Nesse laudo que foi feito no dia, só tem a lesão na mão, mais nada, perfeito? Eu vou agilizar, então aqui é só para mostrar que é o Koji, ele passa à frente, ele é o primeiro a atacar, ele fica, perfeito. Aí eu queria explicar uma coisa aqui que é um pouco científica, porque foi dito aqui, não tinha necessidade. Não, necessidade não tem. Mas nós somos seres humanos. E o nosso cérebro é como se fosse uma programação. E tudo tem explicação. Sabe aquele momento que você vê alguém te passar na rua, você fica com raiva, você quer ir lá e xingar, aí de repente você olha uma pessoa idosa, aí você, opa. Ou quando alguém levanta a voz, você quer reagir, e depois você para pensar e fala, não, calma. Por que isso acontece? O senhor sabia, senhor Pelizetti, que a gente tem 3 cérebros na cabeça? O primeiro cérebro, ele se chama cérebro reptiliano. O que isso quer dizer? É um cérebro que ele age através do reflexo. Ele não tem nada, é só reflexo. Depois disso, nós temos um cérebro na nossa cabeça que é o do sistema límbico. Esse todo mundo conhece. Ele é responsável pelas emoções. Ele é responsável por filtrar as emoções, ele age na emoção. E por último, nós temos o neocórtex, que é o nosso cérebro racional. É aquele que faz a gente tomar decisão em cima do que é certo e errado. E o que acontece? Dentro da nossa cabeça, tem uma coisa chamada amígdala cerebral. Ela funciona assim. Acontece alguma coisa no mundo exterior, ela capta e transmite para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele toma uma decisão a partir daquilo, externo uma decisão. Aí olha só, doutor Esther, quando acontece uma coisa que causa
grande impacto emocional, algo que mexe rapidamente com a gente, o que acontece? A amígdala cerebral, dona Séfora, ela capta aquela informação e não deixa chegar no córtex. O cérebro que age é o sistema límbico e reptiliano. O que isso quer dizer? Você age por impulso, alguém te agride e você revida, até que as coisas se acalmam e o cérebro volta a funcionar. Todo mundo já passou por uma situação, vocês lembram que vocês perderam o controle e depois pensaram, se eu tivesse pensado, isso não ia ter acontecido. E aí o que acontece então? Está explicado essa situação psicológica. Eu resumi bem, é bem mais que isso, eu estou resumindo. Olha só, nós estamos num campo, num churrasco, esperando para assistir o jogo, onde não tinha jogo do coxa, então vocês foram procurar briga, eles vêm e nos atacam. Isso é ou não é fundamento para a gente perder o controle? E foi o que os meninos aqui relataram, que eles ficaram tomados pelo ódio. Mas depois que eles descarregaram, voltaram em si. Tanto que ajudaram. Tanto que essa é uma condição que o doutor pediu a desistência voluntária. Só que eu vou além. O que aconteceu? Passa um pouco. Por que é legítima defesa? Olha só. Aquele que age moderadamente, usando dos meios possíveis e disponíveis, repele injusta e atual agressão, age em legítima defesa. Pode ser própria ou de terceiro. Aí eu faço o questionamento. Foram ou não foram agredidos? Foram. Foi logo em seguida essa revidaram? Foi. Porque do tempo que eles chegam, 2h46, até eles correrem, passou 2 minutos só. Quando eles chegam no campo lá, nos pedaços que eles estão agredindo, que eles agridem, tinha passado 1 minuto. Então é logo em seguida. Veja, nós tivemos uma forte emoção que mexeu com o cérebro deles, ocorreu o sequestro das amígdalas, mas ainda estava em legítima defesa. Os meios usados foram quais? As barras e madeiras que os próprios torcedores do coxa, não sei se eu posso chamar de torcedor do coxa, levaram. E aí, doutor, eu vou explicar por que cabe a legítima defesa agora, sabe por quê? Lá no artigo... Agora o senhor vai se surpreender, quer ver? Garanto que o senhor vai se surpreender. Lá no artigo 23, ele diz: não há crime quando o agente pratica o ato. Inciso 2, legítima defesa. No parágrafo único está escrito o seguinte: Vossas Excelências lembram que o Heleno, pai de um dos réus, disse aqui? Policial. Eu criei o meu filho para ser justo e houve um excesso. Lembra que ele falou isso? Você lembra, senhor Lídio? Houve um excesso. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, legítima defesa, responderá pelo excesso culposo ou doloso. Teve, em primeiro momento, uma legítima defesa, mas eles cederam. E esse excesso foi culposo por causa do sequestro das amígdalas. Eles pararam quando perceberam. Então, a primeira atitude, doutor, eles reagiram, mas eles se cederam. Eles se cederam. Isso eu não posso falar que não. Se cederam. Quando eles se cedem, eles devem ser punidos. Mas não deixa de ser legítima defesa. Dentro disso, eu quero mostrar uma coisa. Ó, no dia 8/8/2023... culposo. Porque eles estavam fora de controle. Olha, doutor. Eu digo que é culposo quando eu digo no sentido do dolo. A sua pergunta é técnica, que ele diz que é a imprudência quando você age acima do limite. E eles agiram acima do limite, eles foram imprudentes. O senhor não precisa concordar nem eu, porque eu vou finalizar ainda o raciocínio. Mas teve excesso. Aí que entra a questão psicológica. O doloso, ele tem que querer. E eles nem sabem o que estavam fazendo. Por isso que eu encaixo no culposo. Eles não queriam. Eles estavam dominados por violenta emoção e os sequestros das amígdalas deixaram eles nem saber o que estavam fazendo. Não precisa concordar comigo, mas porque agora é a questão. Teve um excesso. Teve um excesso. Mas quem é Koji? Koji, depois dos fatos, no dia 8/8, ele foi acusado de roubo contra uma pessoa que estava com a camisa dos fanáticos. Passa o próximo vídeo. Havia tentado lhe subtrair o celular e sua camiseta de torcida organizada. Ou seja, a vítima vem e coloca que o Koji tentou bater nele 6 meses depois. Ou seja, enquanto eles estavam presos pelo excesso, pela provocação do Koji, ele estava na rua praticando crime. Passa o próximo vídeo. Koji, aqui. Solta esse vídeo aí. Essa é a vítima ali do fato.
Coloca o mouse em cima aí. O que o senhor estava falando? Me ameaçar, porque ele falava que ia me encarar, falava que essa camiseta não podia estar andando na rua. Essa camiseta tu podia estar andando na rua. Ele ameaçava, você me conhece, cara, como você vai me pegar, vai me matar? Ele pegou, não, você tem que lembrar que você vai ver que você vai me conhecer agora, porque eu desci da moto, foi isso que me deu uma capacetada. Ele desce da moto e dá uma capacitada, suficiente. Ou seja, enquanto eles estão presos pela provocação do Codi, ele está praticando crime. E tem mais algumas contradições do Codi, porque na audiência ele diz que ele foi de ônibus. Solta. Estava fazendo ali nesse dia? Eu peguei o ônibus Olaria e desci querendo ponto para ir na casa da minha tia, que na parte de trás Beleza. dessa transversal. Vocês se recordam que ele disse que foi de moto aqui? Aqui ele disse que foi de moto, daí se não se recordar eu coloco. Foi hoje. As pessoas para um confronto, foi uma coincidência. O que aconteceu? Eu estava almoçando, daí eu recebi uma ligação dos amigos meus que moravam ali perto, daí ali que a gente ia jogar bola. Beleza, o outro. Já viram? Aqui ele diz que é moto, lá ônibus, vamos contando. Você estava de capacete também? Estava. Você estava de moto? Não. Eu tinha acabado de pegar o capacete do menino que mora ali atrás do... Tinha acabado de pegar o capacete e aqui ele vai dizer, o que eu quero dizer com isso? Houve um excesso, independente se querem classificar com doloso culposo, mas eu digo que é culposo porque ele não queria, mas nesse excesso ele merece perdão. E vossas excelências podem decidir como bem entender. Se vossas excelências entenderem que esses 2 anos que eles estão presos, por ter agredido alguém que provocou eles, que é um mentiroso contumaz, já é suficiente, absolvo. E esse é o pedido claro. Porque olha só, vendo tudo que aconteceu aqui, eu lembrei de um conto clássico, que existia um tirano chamado Polícrates, há 538 anos a.C., que uma conversa de 2 filósofos, Gorgias e Sócrates. Gorgias interpela Sócrates e fala: como foi sublime a vida de Polícrates. Como foi sublime? Ele era um tirano, estuprador, assassino, cometia crimes e nada lhe aconteceu. Como foi sublime a vida de Polícrates. Sócrates olha para Gorgias e diz: eu nunca pensei por esse ponto. Porém, não existe nada mais repugnante do que um corpo doente que não é dado o remédio. Toda doença tem que ser apresentado o remédio. E aqui nós vemos uma alma errante, Codi. Ele não é vítima. Codi pratica crimes, agride e nada lhe acontece. Mas um dia a justiça vai bater a sua porta. E hoje a justiça aqui que bate a porta é dizer: apenas que eles pagaram até agora é suficiente pela vítima que agrediram. Ninguém merece ser agredido, ninguém merece morrer, mas ele procurou. Eles perderam 2 anos da vida dele por causa dele. Como foi sublime a vida de Polícrates. E não podemos deixar a vida de Codi ser sublime. Então eu peço humildemente, imploro para Vossa Excelência, vocês têm essa liberdade. Se o excesso que eles cometeram, por que eles cometeram excesso? Já não pagaram. Eles ficaram 2 anos presos. Não viu a filha, um rapaz de 20 anos, jovem. Nós vamos colocar eles como assassinos? Eles não são. Foram burros. Caíram numa provocação e depois quiseram revidar. Mas eu acho que a burrice ia atacar todo mundo. Porque é difícil dizer quem no lugar não faria. Porque eu gosto de dizer, existe um crime que ninguém pode dizer que nunca vai responder. É o homicídio. Deixa alguém mexer com a sua mãe, mexer com a sua filha, lhe dar um tapa na cara. Você não sabe o que pode acontecer. Ninguém tem esse direito. Mas eu imploro a Vossas Excelências que entendam. Existiu primeiramente a legítima defesa e teve o excesso. E nesse excesso eu peço para que Vossa Excelência, no quesito 3 da absolvição, absolvam ele por entender que o tempo de prisão que eles ficaram é suficiente por tudo que foi praticado. E eu peço, não deixe a vida de Codi ser sublime. Vamos dar uma resposta. O tempo que eles ficaram presos foi suficiente.
Tá. O tempo aqui. 1 minuto só. A delegacia do DEMAF. DEMAF, Delegacia Móvel de Tatá. Essa aqui, Operação Temes, relatório de investigação. Está datado de 2016. Esse aqui é aquele caso que eles deram tiro no cidadão que ficou lesionado, estava no tribunal do júri, foi por uma das varas onde ele pegou lesões corporais 2 anos. O que vi? São personalidades da vítima, personalidade dos acusados. O que diz a delegacia que o doutor Luiz Carlos não colocou? Mas eu investiguei, está nos autos, ó, a investigação demonstrou que os investigados são bem próximos e bastante tempo andam sempre juntos há anos e todos são da torcida organizada Império Alviverde, mais precisamente do Comando Leste dessa organização, mas atuam no mundo do crime de forma autônoma e independente, ou seja, não há evidência de cobertura, participação ou incentivo da diretoria ou do diretor da organização Império Alviverde. Então, os antecedentes policiais são bem fartos nas mais variados crimes, indo da prática de promover tumulto no dia dos jogos, como prevê o Estatuto do Torcedor, e roubo agravado. No presente, isso aqui é um relatório da delegacia em 2016, na investigação Temes, que estavam com o Giz e mais 3 pessoas, quando eles deram aqueles tiros. Então, a personalidade, que eu peço para os senhores analisarem, teve que analisar. Os meninos aqui, tem um que tem um problema de violência doméstica. O outro, mas a maioria que estão ali sentados não tem antecedentes criminais. Então, vamos analisar, por isso que existe a composição do Tribunal do Júri, para analisar esses fatos humanos. E por isso que o doutor pediu, e eu peço também, que no quesito número 3, o magistrado vai explicar cada quesito para Vossa Excelência, aqui absolve, aqui condena, isso tal. Mas é o quesito número 3, absolve. Daí acaba o questionário. Né? Absolveu, acabou, não precisa fazer mais pergunta nenhuma. Mas esse aqui, feito pela delegacia em 2016. E depois de 2016, está ali, que eu xeroquei, mais 5 processos dele. Roubo, tentativa de homicídio que foi para lesões corporais, etc. Perfeito. Então, finalizando, devolvendo o tempo como eu prometi, vamos lembrar, ele não devia ter saído de casa, tinha uma ordem não deixando. Ele procurou a briga. Ele tem muitos antecedentes de rixa, ele tem muitos antecedentes de procurar a briga. Ele procurou. Quem procura, acha. Não é justo nós condenarmos essas pessoas a ficarem com a ficha suja. Eles já pagaram. Eles agrediram, tiveram excesso e eu entendo que eles já pagaram. Não preciso de condenação. Absolvam ele, porque a justiça bate a porta. Vamos demonstrar a Koji que ele não pode fazer tudo e nada acontecer. Eles já foram punidos, a família já foram punidos. Então hoje o que resta é a gente absolver. Eu agradeço a presença de todos, eu sei que a gente está cansado, eu também. E eu agradeço e encerro a nossa fala, doutor. Obrigado. É que o Jefferson Nascimento tá em outro patamar, história pra contar. Nós tem de sobra, me lembro tudo que eu passei e o que não falta. Disposição pra correr atrás do que é meu. É que nós faz valer, rei da Lili. Sempre deixando meus clientes felizes. Fiz acontecer, olha onde ele tá, em outro patamar. Mais de 300 liberdades. Me lembro bem, tudo que passei, cheguei aqui sem pisar em ninguém. Deus me abençoou, não desisti. Olha onde cheguei. E hoje olha onde nós tá. Advogado, palestrante, mentor. Olha onde que eu tô, fazendo acontecer. E hoje nós só decola. Deus me abençoou. E olha onde eu tô, fazendo Lili cantar.
E olha onde eu tô fazendo Lili cantar. Tudo que passei, cheguei aqui sem pisar em ninguém. Deus me abençoou, não desisti. Olha onde cheguei. E hoje olha onde nós tá. Advogado, palestrante, mentor. Olha onde que eu tô fazendo acontecer. E hoje nós só decola. Deus me abençoou. E olha onde eu tô fazendo Lili cantar. E olha onde eu tô fazendo Lili cantar.